Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem, meus amores, com vocês? Espero que sim, tá, crianças? Vamos iniciar, crianças, hoje a nossa videoaula de Geografia, tá bom, terceiro ano? Vamos lá, alunos. Hoje nós vamos trabalhar o assunto relações econômicas entre os espaços urbano e rural, tá? Escrevam aí na agendinha de vocês, tá? Nós vamos trabalhar com as páginas 68 a 78, tá bom, crianças? Então, nós vamos aqui relembrar um pouco, né, dos espaços urbano e rural que nós já trabalhamos aqui, não foi, crianças? Que lembra que é espaço urbano, que é espaço rural, tá? Só que dessa vez nós vamos falar sobre a economia entre esses dois espaços, tá? Qual é o tipo de economia que acontece na área rural e o que acontece na área urbana, tá? Vamos verificar que os dois estão interligados, tá? Um depende do outro, tá? O campo depende da cidade, como a cidade depende do campo. Tá ok, crianças? Então, vamos iniciar a nossa videoaula. Prestem atenção, tá ok? Então, vamos iniciar. Vamos verificar primeiro a diferença entre as atividades dos espaços urbano e rural, tá? As diferenças entre as atividades econômicas predominantes no espaço urbano e rural se dão pelo estilo de vida decorrente de cada região, tá? Então, cada região, né, tem o seu estilo de vida diferente, tá? As atividades do urbano vão ser diferentes, né, das atividades econômicas da área rural, né? Tá, crianças? Se dão pelo estilo de vida decorrente em cada região, o que favorece cada ação exercida no sentido de trabalho, tá? Então, aí, vamos verificar também quais atividades desenvolvidas, né? Tanto no campo como na cidade. Vamos lá? Acompanhe a leitura comigo. As atividades desenvolvidas no campo geralmente têm como modo de produção a agricultura. Olha só, no campo, né, se trabalha com a agricultura, tá? Com a pecuária também, não é, crianças? A pecuária, quem lembra o que é pecuária? É a criação de animais, sendo para o consumo próprio ou para venda, tá? Já as atividades desenvolvidas na cidade são mais para o consumo próprio, tendo diversos tipos de trabalho que vai da força física até a força mental, tá? Então, se vocês verificarem crianças aqui na cidade, né, onde vocês moram, na área urbana, tá? No espaço urbano, nós vamos encontrar mais empregos, né? O mercado de trabalho aqui é mais amplo, tá? Enquanto que no campo, né, no espaço rural, nós vamos encontrar geralmente, né, o trabalho para quem cuida da agricultura, da pecuária, tá? Veterinários também trabalham, agrônomos, não é, crianças? Então, as atividades envolvidas em cada espaço, né, vão ser diferentes, tá, crianças? Vamos lá, continuando nossa videoaula. O espaço rural, vamos verificar aí, não é? Como eu acabei de falar, né, a diferença de um e de outro. Vamos aqui falar apenas do espaço rural, que é o campo, né, crianças? Suas atividades econômicas, as principais atividades desenvolvidas no espaço rural são o cultivo de alimentos e a criação de animais. Olha o que eu falei agora há pouco para vocês, não é, crianças? A pecuária, né?
no espaço rural, vamos ter a criação de animais também, né? Que é a pecuária, tá? O espaço rural fornece alimentos para os habitantes da cidade. Olha só como eles estão relacionados, né? O espaço rural, né? Quem mora no campo, né, vai fornecer os alimentos para os habitantes da cidade e também materiais que são utilizados nas indústrias, tá? Então, aí há uma troca, né? As pessoas que trabalham, né, o espaço rural vai oferecer alimentos para os habitantes da cidade, tá? E também materiais que são utilizados na indústria, tá? Então, vocês vão verificar daqui a pouco, né, como os dois são ligados, né, tanto espaço rural como espaço urbano, tá? Um não consegue viver sem o outro, tá? Tá? Falando nas atividades econômicas, tá? Em relação às atividades econômicas, tá bom? Espaço urbano, crianças, que é as cidades, né? Suas atividades econômicas. No espaço urbano, predominam as atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços. A indústria transforma matéria-prima em diferentes produtos, tá? Então, a matéria-prima, tá? A matéria-prima geralmente vem da área rural, tá, crianças? Então, essa matéria-prima vai ser transformada na cidade, tá? Já o comércio é a atividade de compra e venda de mercadoria e a prestação de serviço. É o serviço oferecido à população, como a educação, saúde, transportes e outros. Olha a diferença, né? Nas imagens dá para perceber a diferença, né? Das atividades econômicas do espaço urbano com atividades econômicas do espaço rural, não é, crianças? Aqui vocês vão ter mais amplo, né? Em relação as atividades econômicas. Aqui é mais amplo o mercado, né? Vão ter comércio, serviços, prestação de serviço, né? Várias coisas que vão ser oferecidas à população, tá, crianças? Aqui, crianças, vamos verificar agora os tipos de indústrias, tá? Nós temos a indústria de transformação, tá? Aqui, no caso, a fabricação de queijo, tá? No Reino Unido. Então, aqui, o que foi a transformação aí? O queijo vem da onde, crianças? Qual é a matéria-prima do queijo? É o leite, isso mesmo. Então, aí foi transformado, né? A matéria-prima foi transformada aqui, no caso, que o leite, né, foi transformado em queijo. Extrativa, né? Estamos falando aí do extrativismo. Então, a extração de mármore na Toscana, Itália. Então, aí, vocês estão verificando, né? Esse tipo de indústria, tá? Que é o caso que estão extraindo o minério, né? No caso, mármore. E a indústria da construção. Aqui a fabricação de aviões em Xangai, na China, tá? Onde foi necessário que as peças, né? Para poder fazer a construção deste avião, tá? Então, aqui nós estamos verificando alguns tipos de indústrias, né? Em relação, tá, à transformação extrativa e à construção, tá, crianças? Vamos agora, crianças, falar do espaço rural e espaço urbano como interdependência e complementariedade, tá? Então, aí um complementa o outro, né? Um depende do outro e um complementa o outro, tá? Por que, crianças? As atividades econômicas dos espaços rurais e urbanos são interdependentes, tá? O que isso significa? Que os espaços urbanos dependem do que é produzido nos espaços rurais, tá?
Assim como os espaços rurais dependem daquilo que é produzido nos espaços urbanos, crianças, tá? Então, no caso aí, olha, a colheita mecanizada de arroz no sul do Brasil, tá? Contribuição da indústria urbana para o desenvolvimento de atividade econômica rural. Então, aqui no caso, não é, crianças? A máquina, né, que foi construída, né, a construção foi construída na indústria urbana, serviu para quê? Para o desenvolvimento de atividade econômica rural. Então, o que foi construído lá na área urbana, né, no caso aqui esta máquina, serviu para quê? Serviu para a atividade econômica na área rural, tá? Então, aqui, um depende, né, do outro, tá, crianças? Vamos falar agora de manufatura. Acompanhe a leitura comigo, tá bom, crianças? Manufatura é um processo de produção de bens em série padronizada, ou seja, são produzidos muitos produtos iguais e em grande volume. O processo pode ser manual, tá? Origem do termo, tá? Manual, por isso que é manufatura. Ou com a utilização de máquinas, como vocês estão observando aí na imagem, não é, crianças? Então, aqui na imagem, vocês estão observando, no caso, né? Aqui, nessa imagem, no caso, eles estão trabalhando manualmente, né? Sem o auxílio da máquina aqui. Já nas outras duas imagens, já tem o que? O auxílio da máquina. Mas aí ele está utilizando o que? É a utilização manual, né? Tá? Onde aqui está sendo dividida as tarefas, crianças, tá? Para obter maior volume de produção, é aplicada a técnica da divisão do trabalho, onde cada trabalhador executa apenas uma tarefa, porção da tarefa. Executa apenas uma pequena porção da tarefa, tá? Então, como vocês estão observando aqui na imagem, ok? Assim, especializa-se e economiza movimentos, o que vai conferir a maior velocidade de produção, tá? Então, aqui, olha, como é dividida as tarefas, né? Na manufatura, tá? Então, a maior é a velocidade de produção. As manufaturas surgiram durante a Revolução Industrial. Eram pequenas oficinas já com produção em série, porém com o trabalho praticamente manual, como vocês estão observando na imagem, tá, crianças? Porém, o trabalho praticamente que manual. A máquina aqui está ajudando um pouco, mas necessita, tá, da mão humana ainda, tá? Então, aqui nós estamos falando de manufaturado, tá? Estágios de produção industrial. Vamos lá verificar, crianças? Primeiro é o artesanato, né? Onde é feito em casa mesmo, tá? Com algumas ferramentas, tá? Onde vai ser produzido algumas coisas, mas vai ser feito geralmente em casa, tá? Uma coisa bem caseira. Manufatura, né? A manufatura, vocês vão observar cada um daqui a pouco. E a indústria, tá? Vamos lá verificar cada um. Artesanato, manufatura e indústria. Vamos lá verificar? Artesanato, olha só, crianças, feito em casa, né? De uma forma caseira, utilizando algumas ferramentas, tá? Então, aqui, cada um é diferente do outro. Artesanato, manufatura e indústria, tá? Manufatura. Foi o que eu acabei de explicar agora há pouco, né? Manufatura, onde você vai ter algumas máquinas, né? Mas necessita o quê? De uma pessoa, né? Do ser humano ali para poder
a máquina apenas auxilia, tá? Mas necessita da mão humana. Aqui no caso, são divididas as tarefas, não é? Para que haja maior produção. Tá ok, crianças? E a indústria? Olha só a indústria, crianças. Aqui no caso já vai ser o contrário. A máquina já vai fazer o serviço do homem, tá? Então, o homem já vai entrar aqui só para algumas coisas que ele vai verificar, tá? Que ele vai trabalhar. Mas aqui na indústria já vai ser mais a máquina que já vai entrar no lugar do ser humano, tá ok? Então, aí vocês conferiram os estágios de produção industrial. Continuando aqui, crianças, vamos verificar agora os tipos de trabalhadores, tá? Então, aqui nós temos primeiro os trabalhadores das indústrias, que são chamados industriários. Qual desses três aqui vocês acham que é o industriário? Vamos lá, quem você acha que é? Vamos verificar quem é. Este é o industriário, tá? Então, ele é o trabalhador da indústria, tá? Que trabalha na indústria. Os donos das indústrias são chamados de industriais. Então, esses dois aqui são os donos das indústrias, então eles são chamados de industriais, tá? E a fábrica? A fábrica, tá? Fábricas existentes no município formam o seu parque industrial, tá? Então, as fábricas que estão presentes nos municípios, tá? São chamadas de parque industrial, tá? Essas fábricas também vão servir crianças para quê? Para empregar, né? Aqueles moradores que moram próximo ali da fábrica, então vai render o quê? Emprego, tá? Para as pessoas que moram próximo a essa indústria, tá? Então, vocês verificaram aqui, os trabalhadores são chamados de industriários e os donos das indústrias são chamados de industriais, tá bom, crianças? Aqui eu tenho uma pequena historinha, crianças, que vocês vão verificar agora como é que é feita, né, a relação entre o campo e a cidade. Aqui no caso, vocês já vão verificar, né, a retirada da matéria-prima, ela indo para a indústria e se tornando um produto industrializado, tá? Vamos acompanhar a historinha aqui? Então, logo no início. Hoje, na escola, a professora falou sobre a importância do trabalho realizado nos espaços rural e urbano do nosso estado. Ela disse que há uma relação de interdependência. Olha o que eu acabei de falar agora há pouco para vocês, não foi, crianças? Entre o campo e a cidade. Daí pensei no seu trabalho, lá na indústria. Olha só, tudo relacionado que eu acabei de ensinar para vocês, não foi, crianças? É verdade, meu filho. Eu trabalho com a fabricação de máquinas agrícolas. Olha só, essas máquinas aqui já vai o quê? Vai auxiliar lá na agricultura, né? Como eu expliquei para vocês logo no início. Que serão utilizadas nas atividades rurais, como a colheita de café. Os grãos de café poderão ser consumidos pelas pessoas que moram no campo e na cidade. Olha só, vocês estão verificando aqui, não é? O café, né? Ele foi colhido, né? Logo aqui em cima, ele foi feita a colheita, né, do café e foi levada para a indústria, tá? Nossa, pai, é como a professora falou. As atividades do campo e as da cidade estão interligadas. Olha a mãe dele lá chamando ele. Quem quer um pãozinho de queijo com um cafezinho da fazenda? Olha só onde foi parar o café, né? Que foi colhido lá na fazenda, né? Foi feita a colheita, foi mandado para a indústria. E a máquina foi feita onde? Foi feita numa indústria, numa fábrica
de máquinas agrícolas, né, criança? Que foi fabricado aqui na área urbana e foi levada lá para a área rural para fazer a colheita, tá? Então, aqui, vocês verificaram que a relação entre os dois aí, né, sempre vão estar o quê? Interligadas, tá, crianças? Espero que tenham gostado da historinha. Aqui, crianças, conheça alguns tipos de matérias-primas vindas da natureza. Então, aqui nós temos, tá? Matéria-prima que é retirada, tá? Aqui é do vegetal, né? Animal e mineral, tá? Então, aqui nós temos vegetal, nós temos o cacau. O cacau que vai servir para fazer o chocolate, né, crianças? Tá? O cacau vindo das plantas, que é usado na fabricação do chocolate. Aqui embaixo nós temos a vaca, né? O couro dos animais é utilizado na fabricação de calçados. Então, aqui nós estamos na parte de animais, né? A matéria-prima animal. Logo, foi a matéria-prima vegetal, animal e, por último, aqui, a areia que vem das rochas é o elemento principal na fabricação do vidro. Então, aqui já é o que? Matéria-prima mineral, né? Que aqui no caso é a areia, que é utilizado na fabricação do vidro. Tá ok, crianças? Aqui mais um exemplo para vocês, tá? Veja o caminho da matéria-prima desde sua origem até as nossas mãos. Então, aqui, olha, no caso, vocês estão vendo o número 1, é a plantação do trigo, tá? Tem um deverzinho mais ou menos parecido lá na atividade de vocês, tá? Número 2, a colheita do trigo, tá? Então, aqui é passo a passo, tá? Número 3, armazenamento dos grãos em silos. Número 4, transporte de farinha de trigo, tá? Número 5, a fabricação de pães. E por último, né, onde vai ser feita a venda de pães no comércio. Então, aqui foi feito passo a passo para você entender o caminho da matéria-prima até a origem, né? Que chega até as nossas mãos, até as nossas casas, tá, crianças? Aqui, crianças, o que são produtos industrializados, tá? Então, essas imagens vocês vão verificar, né, que são todos produtos industrializados, tá? Vamos lá. Produtos industrializados. São produtos prontos ou semi-prontos, já vêm embalados, seja em latas, caixas, etc. Tá? Então, aqui vocês estão vendo, né? Embaladinho, nós temos a bolacha, a margarina, tá? O que vocês tomam, né? No lanchinho de vocês, aquela caixinha de suco, tá? Nós temos aqui também a bolacha recheada, né? Acabei de falar, o hambúrguer, que é que é vendido, né? Congelado também, tá, crianças? Os salgados também, que é vendido congelado, tá? Então, esses produtos daqui são produtos industrializados, tá? E os alimentos industrializados são aqueles que resultam da transformação dos alimentos naturais por meio de processos industriais, tá, crianças? Então, aí, a indústria, né, que vai recolher o que foi retirado lá da matéria-prima, né, como no caso, um exemplo, né, a laranja, né, vai ser retirada a laranja para quê? Para a fabricação do suco da laranja, tá? Então, aí vai sofrer o quê? Uma transformação. Esse suco de laranja ou vai ser em garrafa, ou vai ser na caixinha, tá? Ou vai ser usado para fazer algum corante, alguma coisa, tá? Então, aí ele se tornou
um alimento industrializado, tá, crianças? Vamos lá, continuando. A cidade que depende do campo, transformação dos alimentos e suas consequências, tá? Então, aqui no caso, né, vocês estão observando, nós temos a batata frita, né? Que vem da onde? Qual a matéria-prima da batata frita? É a batata, né? Então, aqui ela sofreu o quê? Ela foi frita, né? Então, aqui vão sofrer algumas consequências as pessoas, tá? Por quê? Porque estão consumindo algo que é retirado in natura, né? Que no caso é a batata, e ela já foi o que é utilizada de forma que as pessoas vão sofrer algumas consequências. No caso aqui, a gordura da batata frita, tá? Aqui embaixo nós temos os refrigerantes, não é? Tá? O suco de garrafa, onde foi retirado, né? Foi retirado o suco. Esse suco foi retirado de uma fruta que era in natura, tá? E no caso aqui ela levou o que? Conservante para poder que ela conserve aqui nessa garrafa, tá? Então aí já houve uma transformação, tá? Onde as pessoas da cidade vão sofrer consequências, porque o conservante ela acaba prejudicando a saúde das pessoas. Aqui do ladinho também nós temos o que? Nós temos o tomate, né? Que foi aqui no caso industrializado, foi mantido aqui dentro de um potinho de vidro, né? Aqui também vai receber sódio, conservante, que no caso também vai prejudicar a saúde do ser humano, tá? Ela é in natura, olha, que no caso, se nós utilizarmos os frutos in natura, nós vamos sair ganhando, porque não tem nenhum tipo de conservante, que no caso, olha, maçã, tá? E outros vegetais também. Vamos acompanhar a leitura? Na cidade, o produto do campo é transformado nas fábricas e, posteriormente, revendido aos consumidores, tá? Alimentos in natura, que é no caso que é a foto aqui da fruta, né, da maçã, aqui no caso de vegetais, tá? Desse vegetal aqui. Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais, como folhas e frutos ou ovos e leite, e adquiridos para consumo sem que tenha sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Então, foi o que eu acabei de explicar, né? No caso aqui, a maçã e aqui esse vegetal também eles estão in natura. No caso que nós poderíamos consumi-los, né? Dessa forma, tá? Porque não vai afetar a nossa saúde. Não sofreu nenhuma alteração aqui de conservante nem nada. No caso das outras três imagens, sim, já vai ter conservante, sódio e outros produtos, né, que se a gente consumir em grande quantidade, faz mal para a nossa saúde, tá ok, crianças? E finalizando aqui, crianças, tá? Vamos lá. Matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformação. É o primeiro elemento usado no processo de transformação. Então, aqui, olha, no caso, saiu da natureza, né? A matéria-prima aqui, no caso, tá? E foi sendo o quê? Transformado, né? Ele houve aqui uma transformação que saiu da agricultura, né, saiu da fazenda, passou pela colheita, tudo, foi para a indústria, até chegar na nossa residência ou no mercado aqui no caso, né? Onde o produto foi transformado, tá, crianças? O produto foi transformado. Tá ok, crianças? Então, por hoje é só, tá? Hoje vocês vão ter só essa aula de geografia, tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado, porque vocês têm algumas atividades aí e tem bastante leitura no livro, tá? Então, eu vou ser somente geografia hoje, tá ok, crianças?
Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, tá? Tchauzinho, até a nossa próxima aula. Beijos!